Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 28 de fevereiro, e o nosso texto está em Êxodo, no capítulo 11. E o Senhor disse a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre Faraó e sobre o Egito, depois vos deixará ir daqui. E quando vos deixar ir totalmente, a toda a pressa vos lançará daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada varão peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, vasos de prato, vasos de ouro. E o Senhor deu graça aos olhos de todos os egípcios ao seu povo. Também o varão Moisés era muito grande na terra do Egito, e aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés: Assim o Senhor tem dito: À meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva, que está de trás da mó, e todo primogênito dos animais. E haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haverá. Mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: Sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. E saiu de Faraó em ardor de ira. O Senhor dissera a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Novo Testamento, livro de Lucas, no capítulo 14. Aconteceu num sábado que, entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles os estavam observando. E eis que ali adiante dele um certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei, aos fariseus, dizendo: É lícito curar no sábado? Eles, porém, calaram-se. E tomando-o, curou e despediu. Disse-lhes: Qual será de vós que, caindo-lhe num poço, em dia de sábado, o jumento ou o boi não lhe tire logo? Nada lhe podiam replicar sobre isso. E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo-lhes: Quando for alguém convidado às bodas, não te assentes no primeiro lugar, para que não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo que te convidou a ti e a ele, te diga: Dá lugar a este, e então com vergonha tenhas de tomar o derradeiro lugar. Mas, quando fores convidado, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: Amigo, assenta-te mais para cima, então terás honra diante dos que estiverem contigo à mesa, porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E dizia também ao que o tinha convidado: Quando deres um jantar ou uma ceia, não chames os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os teus parentes, nem vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, mancos, cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com o que te recompensar, mas recompensado serás na ressurreição dos justos. E ouvindo isso, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos, a uma, começaram a escusar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo, preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por escusado. E outro disse: Casei-me, portanto, não posso ir. E voltando aquele servo, anunciou essas coisas ao seu senhor. E então o pai de família, indignado, disse ao seu senhor, ao seu servo:
sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. E disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Disse o Senhor ao servo: Sai pelos caminhos e pelos atalhos e força-os a entrar, para que a minha casa se encha, porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará a minha ceia. Ora, ia com ele grande multidão, e voltando-se disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer ao seu pai, a mãe, mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda também sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que vierem comecem a escarnecer dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se ele se degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Prosseguindo, livro de Jó, Velho Testamento. Prosseguindo Jó em sua parábola, disse: quem me dera se eu fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava, quando fazia resplandecer a sua candeia sobre a minha cabeça, e eu com sua luz caminhava pelas trevas, como era nos dias da minha mocidade, quando o segredo de Deus estava sobre minha tenda, quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo e os meus meninos em redor de mim, quando lavava os meus passos em manteiga e da rocha me corriam ribeiros de azeite. Quando saía para a porta da cidade, na praça fazia preparar a minha cadeira. Os moços me viam e se escondiam, e os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes continham as suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos chefes se escondia, e a sua língua se pegava ao seu paladar. Ouvindo-me algum ouvido, me tinha por bem-aventurado. Vendo-me algum olho, dava testemunho de mim, porque eu livrava o miserável que clamava, como também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que ia perecendo vinha sobre mim, e eu fazia que rejubilasse o coração da viúva. Cobria-me de justiça, e ela me servia de veste. Como manto e diadema era o meu juízo. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Dos necessitados era pai, e as causas de que não tinha conhecimento inquiria com diligência. Quebrava os queixais dos perversos, e dos seus dentes tirava a presa. E dizia: No meu ninho expirarei e multiplicarei os meus dias como a areia. A minha raiz se estendia junto às águas, e o orvalho fazia assento sobre os meus ramos. A minha honra se renovava em mim, e o meu arco se reforçava na minha mão. Ouvindo-me, esperavam e em silêncio atendiam ao meu conselho. Acabada a minha palavra, não replicavam, e as minhas razões destilavam sobre eles, porque se esperavam como a chuva e abriam a boca como a chuva tardia. Se me ria para eles, não o criam e não faziam abater a luz do meu rosto. Se eu escolhia o seu caminho, assentava-me como chefe, e habitava como rei entre as suas tropas, como aquele que consola os que pranteiam. Amém? Nossos textos de hoje, então, em Êxodo, no capítulo 11, nós percebemos que quando os planos são da parte de Deus, eles são tão perfeitos que o Senhor nos dá graça, nos dá favor, até diante dos olhos dos inimigos, para que Deus possa cumprir tudo aquilo que prometeu. E em Lucas 14, nós vemos uma outra atitude
que causa vergonha. Ontem nós vimos que a falta de misericórdia é vergonhosa. Hoje nós vemos que a falta de humildade é que faz passar vergonha. O excesso da soberba e da altivez envergonha as pessoas, como na parábola do convidado que toma assento em lugar impróprio. Que nós possamos ter o discernimento de reconhecer o nosso lugar e esperar que a exaltação venha da parte do Senhor. Vamos orar? Pai Santo, bendito, fiel, justo, misericordioso, nós te louvamos e bendizemos neste dia, te damos graças pelo seu muito amor e pela sua misericórdia. Pai, clamamos a Ti que na perfeição dos Teus planos o Senhor traga sobre nós graça, o Teu favor, mesmo em meio a situações de aperto, e que nós possamos aprender contigo diariamente e saber nos colocar, saber qual é o nosso lugar, saber qual é a postura adequada de um cristão, para que não sejamos tomados nem pela soberba, nem pela altivez, porque sabemos que elas irão preceder a queda e a vergonha. Clamamos ensinamento e sabedoria que vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Shalom.